Poderíamos chamar o programa de hoje de A Morte e Seus Mistérios. E quem não tem curiosidade de saber como é o morrer? Por mais que se fale, mesmo dentro do espiritismo, por mais que se estude, a teoria é uma coisa e na prática é outra. Não é todo mundo que tem, digamos, esse privilégio e provavelmente bem poucas pessoas se sujeitariam voluntariamente à experimentação. O fato é que quando ela ocorre, não foi por livre escolha, mas por fatores alheios à nossa vontade. Estamos falando das EQMs, ou experiências de quase morte. Vamos ver no programa de hoje e no próximo muito sobre esse assunto. A definição e os primeiros estudos, as pesquisas atuais, estatísticas sobre a ocorrência, sobre a incidência desses fenômenos, as explicações materialistas, os tipos e consequências e exemplos comprobatórios. Experiência de quase morte, assunto do nosso tema livre de hoje. Especialmente para você, minha amiga, você, meu amigo, o Diálogo Espírita está no ar. Prezados amigos do Diálogo Espírita, estamos iniciando o nosso programa de hoje e o nosso tema livre vai abordar as EQMs, experiências de quase morte. Comigo aqui mais uma vez, Andréa Kleinens e a Rose Heidmann. A gente vai fazer aqui, dividir por segmentos, e nesse primeiro segmento consta, Andréa e Rose, definição e primeiros estudos. Quando que começou, qual é o histórico? Desde a antiguidade. Desde a antiguidade. Eu vou pegar, exatamente, vou pegar a partir de Platão. Platão, no século IV a.C., registrou uma EQM narrado no seu livro Diálogos, que é a história do soldado o armênio da Panfilha, que voltou à vida no 11º dia após ser considerado morto. Ele estava na pira, há alguns relatos um pouco diferentes, mas o que eu conheço é esse. Já estava na pira para cremação, ele se levanta e relata histórias de locais e pessoas que conheceu no pós-vida. No caso dele, ele havia voltado. O que são as experiências de quase morte, ou na sigla inglesa Near Death Experience? São observação, compilação e análise de narrativas de pacientes moribundos ou já considerados em óbito, que retornam à condição de vida consciente e suas vivências na dimensão espiritual. Andréia, troca em miúdos para nós, por favor. Sim, como o nome indica, né, experiência de quase morte. Então o indivíduo é como se ele tivesse com o corpo orgânico, com o corpo físico, uma parada cardíaca, né? Nesse momento, desse tempo que pode ser variável, né? Alguns relatos como esse que você falou, né, de 14 dias, 11. né? 11 dias. Então, para algumas pessoas pode ser horas. Então, ela retorna, é como se ela ressuscitasse, né? Eles fazem a estimulação cardíaca, os procedimentos normais, né, para o indivíduo voltar o batimento cardíaco. E essa pessoa, então, muitas vezes, ela traz esses relatos das vivências que ela tem, de pessoas queridas que ela pode ter encontrado, de situações. Por exemplo, alguns relatam, não muitos, as estatísticas mostram que não são muitos pacientes que relatam um túnel branco, né? Ele é menos frequente, mas alguns dizem que relatam um canal ou um túnel ou um lugar com muita luz. Outras pessoas falam que se encontraram com pessoas que já haviam desencarnado e outros podem acreditar e relatam que estiveram em presença de espíritos protetores, né? Então são os diversos relatos de experiência de quase morte. Mas antes de terminar, né, de concluir essa definição, é importante uma separação da emancipação da alma, né, que a gente faz todo dia quando a gente dorme. Exato. Né? Que é diferente. A emancipação da alma é um processo natural do corpo, né? Então o espírito se afasta do corpo físico enquanto esse descansa. A experiência de quase morte é um indivíduo que realmente está passando por uma situação
delicada, num momento de quase rompimento do laço fluídico. É muito comum também, não só nas situações de parada cardiorrespiratória, como também nos traumatismos, né? Em caso de acidentes, traumatismos cranianos, por exemplo, às vezes na mesa de cirurgia, às vezes está sob efeito anestésico e aí passa pelas experiências. Bem, você falou em túnel branco, na verdade os relatos da maior parte falam um túnel escuro, né? E que sai para a luz, né? Sim, exato. Aí que tá... Passa por um túnel, né? Exatamente. Bom, Rose, antes de passar a palavra para você, eu queria fazer mais algumas observações aqui desse passado, bem passado, né? O filósofo e vidente sueco Emanuel Swedenborg, que viveu de 1688 a 1722, colecionou e popularizou inúmeros relatos de EQMs, em especial citando os casos de mineiros que passaram por fatos traumáticos como soterramentos. Os Mormons têm enorme número de histórias sobre EQMs colecionadas desde o início do século XIX até hoje. O geólogo e alpinista suíço Albert Ein transcreve a experiência de 30 alpinistas que caíram de grandes alturas e sobreviveram e relatam vivências que se assemelham às descrições modernas de EQMs, isso na década de 1940. O primeiro estudo sistemático de doentes criticamente enfermos foi feito pelo psiquiatra russo Vladimir Negovsky, que rotineiramente entrevistava soldados da Segunda Guerra Mundial que haviam sido reanimados após traumatismos ou hipotermia, também é uma outra situação, né, sobre as suas EQMs. E a primeira pesquisa sobre moribundos no final do ano de 1950 com Carles Oasis, em Nova York, e outra em 1966, onde 75% viam parentes falecidos. Rose, muita gente diz assim, bom, eu não acredito em vida após a morte porque ninguém voltou de lá para contar. Eles voltaram, né? Nós, dentro da doutrina espírita, nós temos os inúmeros testemunhos, todos os relatos, numa literatura vastíssima, via mediúnica. Mas essa é uma outra vertente de pesquisa, independente do movimento espírita, né? Há muitas pesquisas científicas na atualidade ainda, mas algumas importantes desde a década de 60, né? Na verdade, desde 1930 temos registros já históricos, mas em 60 houve um grande avolumar dessas pesquisas. Por quê? Porque são casos que se pode acompanhar com análise científica, se pode fazer estatística, se pode comprovar os relatos de pessoas que foram privadas de oxigenação no cérebro, né? Houve aparentemente uma morte cerebral por alguns instantes, que na verdade não chegou a se fazer porque elas retornaram à vida após a reanimação, e que relatam aquilo que viram no plano espiritual. Existem relatos belíssimos. Eu gosto muito das pesquisas da doutora Elizabeth Ross. É fascinante. Um dos livros dela, acredito que se chama A Morte e o Amanhecer, ela relata essas pesquisas, principalmente com crianças. O que ela diz? Quando as pessoas dizem, né, os céticos dizem, que essas visões são projeções da crença de cada um, ela diz, não se pode negar que cada um enxerga a realidade para a qual está preparado. Parece que modulam, né, as aparências de acordo com as crenças de cada pessoa. Mas ela diz uma criança, por exemplo, ela pesquisou centenas de casos de crianças que ela acompanhou até o desencarne, crianças terminais. Ela diz, o que a criança mais quer? Quando elas faziam as perguntas, as entrevistas com os alunos, o que a criança mais queria ver depois que morresse? Elas queriam papai e mamãe. Né? E na verdade os pais e as mães, na maioria dos casos, continuavam encarnados, continuavam vivos. Nesses relatos de experiências de quase morte dessas crianças, nenhuma delas relatou ter visto papai e mamãe, que era o que elas gostariam de ver. Elas relatavam pessoas que elas nem conheciam e que a família identificava. Ela conta um caso muito comovente de um menininho de 11, 12 anos que estava terminal com câncer e teve alguns desprendimentos e a mãe muito apegada, né, como é natural, desesperada, rezando para ele não morrer. E ele não tinha coragem de contar para ela essas experiências que ele teve porque ele estava num lugar tão lindo que ele não queria voltar e não queria magoar a mãe. Mas um dia o pai ficou com ele no plantão, no hospital, no horário de visita, ficou à noite, e ele contou ao pai, ele falou, olha pai,
eu não posso dizer para a mamãe para ela não ficar triste, mas eu estive num lugar maravilhoso. E você não imagina, tinha um menino lá comigo, ele me abraçava, me consolava, dizia que ia me receber, que eu vou estar bem com ele. Eu me sentia tão saudável, tão feliz, tão sem dor, que eu não queria voltar. Mas engraçado, papai, ele dizia, está no livro da Elizabeth Ross, é que ele dizia que era meu irmão, eu não tenho nenhum irmão. E daí o pai começou a chorar e contou a ele que ele teve um irmão realmente com aquela descrição, com aquele nome, mas que havia morrido 3 meses ou 6 meses antes dele nascer. E a família se consolou. Então esses casos não tem explicação. Como é que ele ia ter na sua mente infantil a projeção da figura de um irmão com as características de um irmão realmente desencarnado que ele não conhecia? Nunca conheceu. Né? Ela tem outros casos fascinantes. Essa é uma literatura que, eu repito aqui, não é... Consola a gente, né? Que perde um ente querido. Perde não, se separa provisoriamente dele, né? Vai reencontrar em breve. Então, essas pesquisas são realizadas por médicos, psicólogos, terapeutas, e alguns casos ocorreram com os próprios autores de livros, como por exemplo Margot Gray, com seus livros Voltando da Morte, Perto da Luz e Transformados pela Luz. Além dos livros dessa autora citada pela Rosa, Elizabeth, sobre a morte e o morrer, pelo menos um dos livros dela, de 1969, aos de Raymond Moody Jr., da Universidade de Virgínia, Vida Depois da Vida, de 1975, Kenneth Ring, da Universidade de Connecticut, Vida na Morte, de 1980, e Rumo ao Ponto Ômega, de 84. Michael Sabon, do Hospital de Veteranos de Atlanta, na Geórgia, livro Recordação da Morte, de 1982, a Margot Gray já citada, Voltando à Morte. E aqui um detalhe, que o primeiro caso de QM foi estudado por Melvin Morse, no Children's Hospital de Seattle, em 1983. Estão narrados nos livros Mais Perto da Luz e Transformados pela Luz. Andréa, no finalzinho do século passado, nos Estados Unidos, havia cerca... Veja bem, no final do século passado, vão 20 anos, né? Havia cerca de 80 pesquisadores nos Estados Unidos desse assunto, experiência de quase morte. O radiologista e oncologista Jeffrey Long, em Evidência de Vida Após a Morte, catalogou a história de 1.600 pessoas que passaram por IQM e tem um site com 2.500 depoimentos. Outro investigador de renome foi o psiquiatra e filósofo Raymond Moody, citado há pouquinho por mim. Após ouvir a palestra, essa foi uma história interessante, porque ele ouviu uma palestra de um colega dele que tinha passado por uma IQM, que é o George Rich, né? Tinha passado por uma IQM aos 20 anos de idade. E daí ele passou a estudar o fenômeno. De 1950 casos analisados em 11 anos, ele se demorou em 50 deles. E daí colocou tudo no seu livro Depois da Vida. E o Kenneth Ring estudou 102 casos relatados no livro já citado Vida na Morte, e tanto nos casos de doentes graves, de acidentes e tentativas de suicídio, as IQMs eram parecidas. Esse é um caso que a gente não vai adentrar agora para discutir, porque na doutrina espírita há alguns relatos de suicidas, por exemplo, né, e que as experiências normalmente não são muito boas. Você conhece o caso da Andy Fenimore, que tentou se matar? É fascinante. Vocês acham no YouTube, se quiserem, ela mesma contando a história. Ela tinha depressão, em criança sofreu abusos, então tinha problemas terríveis, tentou se matar diversas vezes. Na última, ela teve um desprendimento, ela se viu num lugar sombrio, né? Rodeada de pessoas que só pensavam em si mesmas e acompanhada de uma entidade, né, que a esclareceu, que era assim que ela estava, pensando só nela mesma. Por isso que ela estava ali, que isso seria, entre aspas, na visão dela, o inferno, né? De acordo com as crenças dela. A gente sabe que o inferno não existe porque todo mundo está temporariamente, às vezes, num lugar muito difícil, especialmente suicidas, mas se recuperam. E depois ela foi conduzida a um outro lugar onde ela viu todo o futuro dos filhos dela sem a presença dela e ainda atingidos pela sombra do suicídio. E ela pediu, por favor, para voltar e conseguiu retornar. E mudou a experiência. Então, ela viu que realmente a tentativa de suicídio ela levou para um lugar, um vale de sombras horroroso. Sofrimento indizível, em que cada um, segundo a descrição dela, revivia o tempo inteiro as cenas da sua própria morte. Um sofrimento atroz.
e que ela viu que havia uma finalidade naquelas lutas da vida e que ela poderia vencer e ultrapassar cuidando dos filhos. E retornou, teve mais filhos e passou aquela sombra que dominava a mente dela. É lindo o caso. Andy Fenimore. Fazendo só um fecho nesse primeiro bloco, a gente vai para o intervalo e voltamos em seguida, mas eu creio que assim, que o que eles afirmam é que a dinâmica das EQMs, de um modo geral, independente de circunstâncias do fator desencadeante para as mesmas, é mais ou menos a mesma. Eu acho que o que a doutrina espírita nos traz em relação ao suicídio são os inconvenientes a posteriori, aquele estado de perturbação e o que vai ocorrer depois. Mas a morte em si, se ela sofre um acidente grave, né, mutila o corpo e tudo, desprendimento violento, súbito, com o suicídio acontece mais ou menos a mesma coisa. Por isso que diz que há um relato, uma dinâmica mais ou menos semelhante. Mas se a pessoa que não se mata tem uma morte violenta, mas sem dar causa, né, ela é assistida na hora, né? Os casos de relato da EQM, dos que retornam para contar e das comunicações mediúnicas que a gente tem, às vezes nem sentem o momento do trauma. De repente estão junto de amigos, de parentes, de afeiçoados, né, e se recuperam. Então, nós vamos para um intervalinho rápido e na volta a Andréia vai trazer alguns números, algumas estatísticas aqui sobre as EQMs. Já voltamos. Prezados amigos, nós estamos aqui relembrando a respeito das assinaturas do jornal Comunicação Espírita da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Esta edição que tem em mãos aqui, a última, referente ao bimestre julho e agosto, e é o de número 134. E como vocês podem ver aqui, nosso assunto principal da edição, as diferentes vivências e aprendizados de cada fase do ciclo da vida. Mas também temos outros assuntos aqui, como muitas curiosidades a respeito da Bíblia, os animais, nossos irmãos inferiores e o papel da fé raciocinada. Então vocês podem acessar o nosso site www.adepr.org.br e ver lá como é que pode fazer a assinatura. Manda um e-mail pedindo informações, o preço é módico para assinatura anual e vocês estarão contribuindo não só com a manutenção do jornal, como também deste programa, porque afinal de contas a entidade que banca essas atividades é sempre a mesma, a ADPR, ou Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Estamos voltando com o nosso Diálogo Espírita de hoje, mais especificamente o quadro Tema Livre, falando sobre a experiência quase-morte. Andréia, você gostaria de apresentar alguns dados, eu sei que você dispõe aí alguns dados interessantes, envolvendo as estatísticas desse fenômeno. Eu gostaria que você trouxesse para os nossos telespectadores. Primeiro, é legal a gente lembrar que a experiência de quase-morte, ela é muito estudada no mundo inteiro, né? Quando a gente faz uma pesquisa rápida numa base de dados científica, por exemplo, na PubMed, no ano de 2014, por exemplo, foram relatados 11.000 estudos sobre isso. Parece que há uma tendência de buscar a explicação, mas também há uma preocupação com relação agora à diminuição desses estudos de uma certa forma, né? Foi um boom e agora parece que entrou numa curva descendente, né? Mas a gente traz alguns dados interessantes, né? Que essas experiências, elas são muito relatadas em casos de quando a pessoa entra em coma, né? Onde o espírito praticamente se emancipa do corpo, né? E quando retorna, a pessoa lembra de ter vivenciado um túnel de luz, um reencontro com os parentes que já partiram. Posso fazer só um parênteses? É interessante notar também que às vezes esses relatos não chegam a esse estágio, nós estamos conversando em off aqui antes, às vezes não chegam nesse estágio de túnel e tal, até porque às vezes alguns casos há digamos assim, algumas dessas fases são saltadas. Mas às vezes o espírito do paciente, às vezes numa mesa cirúrgica, ele está em coma ou está clinicamente morto e depois ele relata fatos ocorridos na mesa de cirurgia ou de quarto, né? Ou de fatos ocorrendo. Tem um caso narrado, não lembro exatamente aonde, em que parece que a irmã desse paciente está chorando numa sala ao lado.
E ele descreve a roupa que ela estava vestindo e tudo, é muito interessante. Sim, exato. E para complementar ainda, por exemplo, nós tivemos um estudo onde o Brasil participou, ele foi citado na Federação Brasileira, Federação Espírita, né? E a Faculdade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, participou de um grande estudo de EQM, e o médico que é brasileiro, um cardiologista que coordenava o estudo brasileiro, ele cita 2 casos de uma situação que ele vivenciou, de uma paciente que ele foi atender em estado de emergência e ele precisou fazer uma cirurgia cardíaca, que ele, no relato dele, né, essa entrevista está no YouTube, ele fala que ele já não tinha muita esperança que ela retornasse, e ele faz todo o procedimento, a cirurgia de muito risco, e no final, quando ela volta à consciência, ela fala: eu lembro de você fazendo a cirurgia e você me salvou, né? Foi você que me salvou. E ele fica emocionado quando ele conta, porque ela relata detalhes que ele falou, seria impossível ela relembrar, se ela não realmente estivesse presente, vivenciando, né? Tem uma criança que a doutora Elizabeth conta, que depois que retornou, né, no período que ela estava afogada, inconsciente, parou a oxigenação cerebral, tudo, e ela não queria, um médico se aproximou do quarto, ela não queria que deixasse entrar, ficou braba com ele porque ele tinha enfiado uns tubos nela, enquanto ela estava sem oxigenação cerebral. Ela reconheceu o médico e falou: você, eu não quero, você enfiou tubos em mim, porque ele tentou, né, a ressuscitação, ele que fez, na verdade. Então, a gente seguindo aqui os dados estatísticos, né, a gente sabe que mais da metade das faculdades de medicina dos Estados Unidos, por exemplo, tem uma disciplina que fala sobre as experiências de quase morte, né? E há centenas de associações no país, nos estados. Então, eles se dedicam a esse estudo e dedicam também muitas verbas, né? Diferente de alguns países, por exemplo, né? Esse médico, inclusive, ele relata o quanto foi difícil para eles conseguirem, né, entrar na pesquisa por conta de questão de verba, mas a faculdade auxiliou, participando, né? Deram importância, né? Além disso, em 2014, ainda nos Estados Unidos, 9% dos 39% de sobreviventes de infarto tiveram uma experiência de quase morte, que é bem significativo esse número, né? Pois se 32 são 8% do total. Na verdade, dá mais de 30, né, dos sobreviventes, porque você veja, aí eles estão calculando uma estatística em cima dos que voltaram, né? Então, dentre os que voltaram, 30% relatam. E é curioso que no YouTube, por exemplo, tem uma palestra do Décio Iandoli, que é da Associação Médica Espírita, e ele faz um simpósio sobre EQM, né? E ele relata um número estatístico alto de crianças que lembram da experiência, né? Então parece que é bastante comum em crianças a experiência de quase morte. Elas trazem as lembranças, né, das vivências no plano espiritual quando retornam. E muitas vezes isso é encarado como fantasia, né? Não se deve incentivar demais, mas se tem que ouvir, pelo menos com atenção, né? Claro. E só para complementar, né, aqui traz um relato interessante, que é no estudo de 344 pacientes ressuscitados e acompanhados por 8 anos, Pim van Lommel, que é um dos estudiosos importantes dessa área, né, de estudo de EQM, da Holanda, né? Ele é cardiologista holandês, ele relata que a EQM ocorreu em 12 a 18% dos sobreviventes de parada cardiorrespiratória, que é bastante significativo também. Pois é, então antes de passar para a Rose, só para enfatizar bem, né? Não são pesquisadores espíritas, não são estudiosos espíritas, não são lideranças espíritas, são estudos realizados por pessoas de diversas religiões com caráter eminentemente científico. Agora, Rose, você poderia nos falar um pouquinho das fases? Já falei, né? Antecipei que às vezes nem todas as fases aparecem e tal, mas qual seria a sequência? O que a gente nota, né, de comum, relatado por vários desses estudiosos, algumas pessoas têm uma sensação de um túnel escuro que abre para a luz, né? Há diversas explicações científicas que a gente vai ver na sequência sobre isso, mas nem todos relatam.
desses que retornam, a totalidade deles relata contato com outras entidades espirituais, pessoas já desencarnadas, né, não mais pertencentes ao mundo físico, e com grande frequência parentes, às vezes desconhecidos, que se apresentam como familiares e que depois, em contato com a família, eles comprovam a veracidade dessas informações, que os recebem com alegria, com carinho. A sensação de alívio, de plenitude, né, de liberdade total é quase que uma constante nesses relatos, exceto naqueles de tentativa de suicídio, né? E de casos mais obscuros, que são um ou outro de pessoas com crimes, né? Que tiveram essas experiências também, que às vezes relatam encontros difíceis que os levaram a modificar o rumo. O que se nota com frequência também, além dessa sensação de desprendimento, da sensação de liberdade, de plenitude, alegria, do contato com entes familiares que estão ali recebendo a pessoa, conversando, alguns deles relatam que vão até um ponto e parece que tem uma barreira. Eles são informados ou têm consciência, né, sem que haja verbalização da informação, de que não é a hora deles, que eles têm que voltar. Muitas vezes, crianças especialmente, recebem explicações e relatam: a pessoa que estava lá era meu avô, meu tio, era uma entidade espiritual, varia a ideia de acordo com a crença até. E ela me disse que eu tinha que voltar porque minha mamãe e meu papai ainda não estavam prontos, não era a hora, não era meu momento de ir, eu tinha coisas para fazer aqui. Muitos, né, já adultos, são lembrados das suas obrigações familiares e retornam. E daí, quando retomam o corpo físico, a maioria, né, sente aquele peso do retorno, do retomar da vida, e relembram dessa experiência como um encontro com a amorosidade, com a consciência da própria existência. É muito frequente as pessoas relatarem também que rememoram todas as fases da sua existência, muitas vezes do ponto de vista mais impessoal, em que elas não são o sujeito das ações, mas observam as próprias ações e têm condição de avaliar com mais isenção, e retornam com os seus valores renovados, porque podem avaliar as consequências dos seus atos e a oportunidade nova que tem. São fantásticos esses relatos. É realmente muito interessante, porque esse fato da pessoa rever a sua vida como espectador acontece também é muito comum acontecer nas regressões de memória. As duas situações. Às vezes ele vivencia as experiências emocionalmente com toda aquela carga emotiva, mas às vezes ele apenas assiste e tem digamos, privilegiada essa sua capacidade de julgamento, de ver a si próprio como se fosse num espelho. E uma coisa que eles relatam é que não existe uma justiça superior julgando, que a própria pessoa é que julga e sente com isenção o peso ou o acerto dos seus atos e retoma a existência, podendo reavaliar, coisa que a gente pode fazer, né, pelos valores aprendidos, mas quem passa pela experiência tem um peso a mais. E o detalhe que a gente quer deixar aqui, já para praticamente encerrando o nosso programa de hoje, a gente vai falar disso no próximo também, porque ainda tem bastante informação para a gente passar para vocês, é que essas experiências, elas são profundamente enriquecedoras e transformadoras. Geralmente, apesar dessa situação de primeiro momento que o indivíduo, o espírito, não quer voltar, porque sabe que a carga da vida terrena é pesada, o fardo, né, tudo que a gente já sabe, mas ela modifica completamente os seus valores, os conceitos, passa a valorizar muito mais a vida material, né, os seus laços familiares, e se desprende das coisas materiais, de dinheiro, suas preocupações se tornam outras. Eu queria só, para encerrar aqui, deixar talvez até para a gente começar o programa que vem, Rose e Andréia, as questões 439 e 441 do Livro dos Espíritos, não sei se vocês observaram já alguma vez na leitura, que elas falam sobre o estado de êxtase, que é um estado anímico, não mediúnico, mas há uma semelhança muito grande dos relatos daquilo que consta lá do Livro dos Médiuns com essas experiências de quase morte. A gente vai começar por aí no programa da próxima semana. Paz a todos.